Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lendo Mentes. Versão São Paulo, né? Segunda vez aqui em São Paulo e hoje conversando com um convidado mais do que especial. A segunda vez aqui no podcast, um dos poucos convidados que vocês comentaram, pediram de novo já no podcast. Então, como eu falei para vocês, a gente escuta vocês. E a gente está aqui com o Jean Leonardi para falar um pouquinho sobre prática baseada em evidências, falar um pouco sobre ciência, pseudociência e várias outras questões. Jean, quero primeiro te agradecer e que bom que tá te conhecendo pessoalmente, né? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Já venho acompanhando o seu trabalho, um cara sempre aberto a debate, a questionamento, postura científica. Então, é uma honra mesmo para mim estar aqui. Fico feliz de saber que as pessoas pediram aí um repeteco. E na medida, né, a gente fez o primeiro episódio, ele tinha um formato de 50 minutos, agora a gente já expandiu, já abri mão dessas amarras aí, da rigidez ali que a gente estava no primeiro momento, mas até para a gente poder realmente se debruçar um pouco mais e falar um pouco mais sobre os temas que a gente está realmente vendo aqui. E daí eu quero te fazer uma pergunta, assim, acho que vale a pena tu só te apresentar de novo, porque talvez algumas pessoas estão vendo esse vídeo aqui novamente, mas como é que tu entrou em contato com a PBE, né, que são as práticas ou a prática baseada em evidências? Te faço essa pergunta em especial porque quando eu entrevistei o Igor Eckert e o Bernardo, uma das coisas que eles falaram que foi muito pelo treino de força, né, de força física. E a minha pergunta é, tu entrou na PBE também para ficar forte, maromba ou foi outro motivo? Não, é o SBE, né, o sarado baseado em evidências. Exato. Né? Não, eu entrei na PBE por outro caminho. Eu entrei na graduação em psicologia, né? E na minha graduação, ela tinha uma característica um pouco peculiar, que foi a única abordagem da psicologia que era científica, que mostrava compromisso com ciência, era a análise do comportamento. Eu não tive, por exemplo, neurociências, eu não tive terapia cognitivo-comportamental, eu não tive neuropsicologia. Então, era meio que assim, você gosta de ciência e análise do comportamento. Você não gosta de ciência, tem todo o resto ali para você escolher. E, embora assim, eu tivesse ouvido falar em outras coisas ao longo da graduação, eu não tive acesso a essas coisas. E aí, quando eu me formei numa condição um pouco peculiar, assim, porque eu entrei na faculdade mais velho, eu entrei com 23 anos, eu tinha tentado ser músico profissional antes. Uhum. E então eu entrei um pouco com a sensação de atraso, assim, de preciso correr atrás e compensar o tempo perdido e tal. Eu comecei a fazer disciplinas de especialização em terapia analítico-comportamental durante a graduação, aquelas disciplinas que você podia fazer, que não envolvia atendimento. E no 5º ano, que podia atender, eu fiz toda a carga horária de 2 anos em 1 ano só. Então, eu me formei já especialista. Assim, né? E o que aconteceu? Quando eu ia para o consultório, aí já, então, com a especialização, o paciente sentava na minha frente, trazia aquele problema XYZ, e eu não sabia o que fazer do ponto de vista de intervenção. Modéstia à parte, eu acho que eu tinha uma formação teórica muito boa, assim. Tinha sido um aluno bem dedicado, iniciação científica e disciplina. Tinha te puxado dentro do... Tinha puxado, já tinha feito a especialização, né? Então, assim, eu sabia bem, assim, da obra de Skinner, dos pós-skinnerianos. Só que aí sentava o paciente na minha frente, eu conseguia fazer uma análise teórica do caso, modéstia à parte, muito boa, e acabava aí. Eu não sabia produzir mudança, eu não sabia como intervir, não sabia o que propor, o que sugerir, que ferramentas usar e assim por diante. Como tratar mesmo. Como tratar, exatamente. Era quase como se eu soubesse analisar e não soubesse tratar, perfeito. Uhum. E isso começou a me dar uma baita angústia, assim, porque eu me sentia um estelionatário, eu me sentia um picareta, assim, eu tô ganhando um dinheiro para fazer exatamente o quê, assim. E era crítico da psicanálise, que tinha um enfoque em análise. Bom, e agora eu tô aqui só analisando, mas com outros termos, sabe? Uhum. E a sensação que eu tinha, então, era que eu tinha que criar os procedimentos meio que da minha própria cabeça com base nessa teoria, nesses conceitos que eu conhecia. E fazendo supervisão, eu não resolvi esse problema. Assim, fiz supervisão com grandes nomes da área, tal, assim, toda semana, às vezes 2 vezes por semana. E eu percebia um grau de improvisação, de assistematicidade no trabalho. E aí eu comecei a buscar coisas no PubMed, eu tinha aprendido há pouco tempo, sabe, o que são bases de dados, usar um PubMed da vida. Comecei a procurar, não consigo lembrar exatamente como e o que, até que eu me deparei com essa expressão evidence-based practice, né? E aí eu me deparei isso provavelmente num contexto não da psicologia, e no PubMed eu cruzei lá psychology, né, psicologia e evidence-based practice. E aí eu vi que tinha, milhares de publicações sobre o tema. Uhum. E aí eu dei uma
assim, uma pirada nisso, assim, falei, gente, existe esse mundo aqui. Nisso eu já estava em meados do mestrado, porque eu fiz a graduação e especialização juntos, terminei e emendei o mestrado em Psicologia Experimental, Análise e Comportamento, né? E aí, quando eu comecei a me aprofundar, eu falei, é isso que eu quero, assim, achei, era isso que eu queria, era isso que eu sonhava, acho que quando eu entrei na graduação, era isso que eu pensava que devia existir, assim. Não é uma receita de bolo, né? Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, mas, putz, um ponto de partida, saber o que fazer, e sempre aquela ideia, né? Com certeza, centenas de pesquisadores pelo mundo tiveram ideias melhores do que eu vou ter sozinho no meu consultório com 2 anos de formado, certo? Então, foi esse o caminho, assim, e isso acabou virando a minha tese de doutorado, que inclusive traz toda a discussão em torno do que é a prática baseada em evidências em psicologia, e eu fiz uma revisão sistemática da literatura, daquela terapia analítico-comportamental que eu praticava até então, e descobri ali na tese que era uma terapia com fundamentos conceituais, teóricos, filosóficos muito sólidos e com praticamente nenhuma evidência de clínica. Tinha alguns estudos de casos, sem medidas, com procedimentos não replicáveis. E isso transformou totalmente o jeito que eu atuo na clínica, o que eu ensino, tomadas de decisões que eu dei na minha carreira, etc. E como que foi para ti fazer essa revisão sistemática e de perceber esse resultado e chegar nesse resultado? Como é que foi para ti, assim, em um nível até pessoal? Porque eu falei com o Igor e com o Bernardo sobre a questão de como a gente investe nosso tempo, dinheiro e tudo mais, às vezes, numa teoria que a gente aprende. Como que foi para ti, em um nível pessoal, chegar nesse resultado? Perfeito. Cara, foi literalmente deprimente, assim. Eu acho que eu cheguei a ter sintomas de depressão, assim. Porque eu tinha um objetivo escondido quando eu fui fazer meu doutorado, que eu não tinha contado para ninguém, que era qual? Como eu vou fazer a revisão da literatura, da terapia que eu pratico, eu vou ter que ler todos os artigos, as publicações, as teses das terapias. Ou seja, eu vou consumir toda a produção científica de terapia. Quem fez isso? Ninguém. Eu vou ser um super terapeuta. Olha quanta coisa eu vou aprender, né? Eu vou desenvolver aqui milhares de habilidades e eu vou ser um dos melhores psicólogos, assim. E aí foi literalmente deprimente, assim. Eu lembro que a fase de coleta e análise dos dados, eu tinha episódios de profunda tristeza, de crise de identidade profissional, assim, de putz, deixa eu começar a fazer uma revisão aqui das normas de formatação, porque eu preciso dar um tempo desses dados aqui, assim, sabe? E aí, isso me trouxe algumas consequências de carreira que, assim, por um lado, muitas pessoas olharam para esses dados com a reação que eu gostaria, que era assim, uau, não temos os dados, precisamos produzir pesquisa, precisamos rever algumas coisas. E uma parcela pequena passou a me atacar como se eu tivesse sendo injusto ou destruindo ali alguma proposta, quando, na verdade, eu só estava explicitando os dados que a gente tinha, né? Tem aquela história de, parece que se não me engano, foi o Alexandre Magno, o imperador, que quando descobre que o exército tinha sucumbido, manda matar o mensageiro que trouxe a notícia. Mas ele não teve culpa de nada, ele é só o porta-voz. Então, é um pouco assim que eu me sinto. Eu sou só o porta-voz, assim, não tenho culpa de nada. Assim. E como é que tu vê que essa experiência que tu teve, ela também, de alguma maneira, pode se refletir um pouco dessas discussões que a gente tem hoje sobre prática baseada em evidências e outras linhas teóricas que, às vezes, estão com déficits em pesquisa, não apresentam, de repente, uma evidência tão legal, porque, óbvio que a gente vai falar sobre isso, sobre as discussões, às vezes, acaloradas sobre isso, mas como que tu vê essa experiência que tu teve, se isso poderia também ser transposto de alguma maneira? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem um câncer na formação da psicologia, que é a separação em caixinhas, em escolas, em abordagens. Assim. Então, pelo menos da onde eu vim, se você é um analista do comportamento, alguém que aprendeu com Skinner, é inaceitável você, de alguma maneira, namorar ali uma coisa da terapia cognitivo-comportamental, assim, porque eles são cognitivistas, eles são mentalistas. E aí, recuperando algumas críticas que o Skinner fez ao cognitivismo, assim, da década de 70, e de 1970 até hoje, tudo que se fala em psicologia cognitiva, neurociência cognitiva, evoluiu bastante. Mudou consideravelmente, assim, né? Então, acho que o primeiro problema é que a gente organizou o conhecimento psicológico em escolas.
Acho que esse é um primeiro problema. Então, a escola da análise do comportamento estuda isso aqui, a escola da terapia cognitiva estuda aquilo ali, quando, na verdade, talvez a gente devesse se organizar por fenômenos ou por contribuições teóricas, assim. Então, às vezes, quando eu falo isso publicamente, eu choco um pouco as pessoas, que eu digo assim, quando eu analiso um caso clínico, eu olho para as consequências de um comportamento com conceitos como reforçamento positivo, punição, esquemas, extinção, do mesmo jeito que eu vou analisar a participação de crenças distorcidas na evocação ali de comportamentos de problema, na explicação de certas emoções. E algumas pessoas acham que eu estou fazendo uma coisa totalmente criminosa, porque eu estou misturando abordagens e tal. Então, acho que a psicologia a gente tem que pensar nela como uma disciplina que requer integração. Óbvio, não é um oba-oba integrar tudo. E o que isso tem a ver com prática baseada em evidências? O quanto que esse postulado teórico, ele, tem plausibilidade frente a uma lógica científica, frente à pesquisa básica, frente a evidências de que aquele processo de fato existe. E a gente está falando também de evidências de eficácia, não é? Porque às vezes a coisa tem plausibilidade, você transporta para a clínica e aquilo não se comprova útil. Inclusive, às vezes você faz coisas na clínica que são úteis e que você ainda não conseguiu entender do ponto de vista de mecanismo, de plausibilidade, por que aquilo é eficaz. E né? O até dado que mostra. às vezes tu vai ter um modelo psicoterapêutico que vai ter uma evidência de eficácia, mas tu não sabe quais são os mecanismos de ação que estão acontecendo ali por detrás. E isso tem na medicina, isso tem na fisioterapia, isso tem na psicologia, e talvez não conheço muito das outras áreas, mas na psicologia isso tem de monte, né? E aí eu acho que um problema que entra quando a gente fala da escola teórica, talvez dois, assim. O primeiro, que geralmente a pessoa ouve na formação dela que você, primeiro, todas as abordagens são válidas. E eu acho que isso é um equívoco, assim. Você entra num relativismo epistemológico, você não pode entrar, assim. Nem todo conhecimento é válido. Eles precisam ser avaliados, eles são testados, eles são de comprovação empírica. Acho que essa é a primeira coisa. A outra é, você deve escolher uma abordagem por aquilo que você se identifica, que é compatível com a tua visão de mundo. Isso é bizarro, assim, né? Imagina um médico que escolhe o tratamento que ele dá para um paciente com câncer com base na visão de mundo que ele tem, assim. Então, a visão de mundo dele é que é importante o contato com a natureza. Então, ele prescreve que a pessoa com câncer passe uma semana pelada, morando na praia deserta, que esse é o tratamento de câncer. Se a gente for levar as últimas consequências, esse médico precisa ser preso, assim, né? Por que na psicologia a gente permite isso, sabe? Então, essa coisa de, eu me identifico. E aí, dado que eu me identifico, eu aprendi que eu tenho que escolher uma escola, etc., a pessoa casa com uma abordagem quase como se fosse um casamento em que não há viabilidade de divórcio, assim. Então, por exemplo, eu, por muito tempo, atendi bastante pacientes com transtorno de personalidade borderline, em que a recomendação hoje, 2023, é a terapia comportamental dialética. E é isso que eu costumo fazer com a esmagadora maioria dos meus pacientes que têm esse quadro. Daqui 5 anos, a pesquisa renovou, agora é terapia do esquema, agora é terapia XYZ, cara, eu tenho que mudar o que eu faço, entendeu? Ainda que isso me dê trabalho, ainda que isso me custe dinheiro fazer a formação, ainda que eu perca todos os alunos que eu tenho naquela abordagem, eu preciso rever, assim, né? Então, é um pouco isso, assim, que eu penso. E eu fico até pensando numa coisa, né, Gil? Por exemplo, tu sabe muito bem que eu trabalho também com terapia do esquema, TCC e assim por diante, né? Mas uma das coisas que eu acho muito interessante é quando tu vai dar uma palestra, por exemplo, sobre terapia do esquema. E alguém de uma outra abordagem diz, não, mas isso é tudo que aquela abordagem falou. Eu não sei se tu percebe isso também, por exemplo, tu vai dar uma aula sobre terapia comportamental dialética e daí vai vir, de repente, alguém da análise do comportamento. É tudo comportamentalismo. Não sei, isso também aparece? Aparece. Porque é uma questão... Uma coisa é o fenômeno, se ele existe ou se ele não existe. A outra questão é como que alguém está descrevendo este fenômeno. Né? Eu não acho que isso quer dizer que todo mundo está falando da mesma coisa. Também acho que não. Né? Mas muitas dessas coisas, elas estão presentes em todas as abordagens. Né? Então, sei lá, tudo que o Carl Rogers falou sobre acolhimento, aceitação né? Putz, a Marsha Linehan na DBT organizou a validação em nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque para ela... Aí você vai encontrar o Beck falando da relação terapêutica, as mesmas coisas, porque eles estão descrevendo os mesmos fenômenos. Sim, são fenômenos psicológicos que Exato. acontecem. E aí eu acho que é mais fácil, assim, é mais a gente tentar chegar numa linguagem comum e tal, que está falando mais ou menos da mesma coisa. E aí é quando, de fato, você está falando de coisas diferentes, assim, né? Tipo,
o que o Freud está falando de complexo de Édipo não tem absolutamente nada a ver com o que o Beck está falando de pensamento automático. Tipo, aí Sim. são coisas diferentes, fenômenos diferentes. Um deles, inclusive, com existência questionável e tal. É aquela velha história, né? O inconsciente da terapia cognitivo-comportamental é outra coisa, né? E daí, às vezes, as pessoas tendem a colocar tudo no mesmo lugar. E não, daí entra na questão de uma compreensão equivocada do que a gente está falando. Perfeito. E eu acho que daí entra também nessa questão até da formação que a gente tem, que às vezes ela é muito incompleta em vários aspectos. Exato. É uma formação muito mais por escolas do que por ciência, né? Exato. Então, por exemplo, do ponto de vista teórico, a gente tem aquele conceito da navalha de Ockham, né? Que quanto mais simples for uma explicação, melhor ela seria. Então, bom, se eu tenho 10 explicações para o mesmo fenômeno, talvez eu devesse escolher a mais simples, ou devesse escolher aquela que, numa pesquisa, mostrou que me habilita melhor. Né? Qual teoria me habilita melhor a ajudar o paciente? Essa aqui ou aquela ali? Né? E aí você vai conseguindo testar a veracidade de teorias também, não só eficácia clínica, por exemplo. Sim. Perfeito. E como é que tu vê hoje o campo da psicologia no Brasil e no mundo em relação às práticas baseadas em evidências? Porque assim, eu acho que até se a gente faz um estudo e coloca no Google, né, para pesquisar o número de pesquisar o número de pesquisas é ruim, mas é exatamente isso. Sobre o termo, né, de PBE, cresceu muito, né, nos últimos 10 anos, principalmente nos campos de psicologia. Como é que tu vê isso no Brasil e no mundo? Eu vou te falar que hoje eu sou tradicionalmente uma pessoa pessimista. Tá? Mas a questão da PBE é algo que eu vejo com otimismo. Eu vou te falar por quê. Quando eu entrei no meu doutorado, eu entrei ali no final de 2012, virando para 2013. Aconteceu uma coisa curiosa. Eu estava na fila ali da psicologia clínica da USP para fazer a matrícula, né? Estavam ali os alunos aprovados para fazer matrícula. E nesse horário tinham 2 pessoas. Tinha eu e tinha uma moça na minha frente, ela ia ser atendida antes. E o funcionário lá da USP não tinha chegado ainda, a gente estava esperando dar o horário para ele abrir e receber a papelada e tal. Aí a gente começou a puxar papo, só estava nós dois, não tinha muito o que fazer. E ela falou assim, o teu tema é o quê? Eu falei, meu tema é psicologia baseada em evidências. Cara, ela deu um pulo para trás. E aí eu entendi por quê. Porque ela tinha entendido que eu ia fazer psicologia baseada em vidência, de bola de cristal, sabe? E ela achou um horror, com toda a razão, né? Putz, o cara tá aqui na USP, cara, pra fazer psicologia de vidência e tal. Pra você ter ideia de como era um termo, assim, desconhecido, assim, né? Quando eu comecei a estudar isso, na psicologia ninguém falava muito desse assunto, assim. Depois, já até tendo defendido, eu fui descobrir que tinham outros profissionais falando disso em outras áreas da saúde e tal. E aí, o que eu comecei a notar? Que cada vez mais as pessoas estão sabendo disso mais cedo na graduação. Porque uma coisa, né? Putz, você aprender isso com 40 anos de idade, mudar a tua prática e tal, mas o que tem começado a acontecer? Veteranos, recém-formados, estão levando para os primeiros semestres o que é isso. E, por exemplo, se você for pegar aqui 2021 e 2022... eu dei em torno de 25 palestras, todas para graduação, todas sobre o que é PBE, tipo, introdução e tal, todas para graduação, todas organizadas por alunos de graduação. Então, eles estão trazendo, meu professor não fala, então vamos falar. Né? E aí, mais gente começou a falar, e mais gente começou a vender curso, como eu e outras pessoas, e começaram a falar mais, e falar mais, e falar mais. Então, assim, quanto mais você fala, mais resistência tem, porque você tem algumas fontes de resistência, né? Pessoas que acham que ciência é igual a lidar com o ser humano com crueldade e frieza, né? E também as pessoas que não querem repensar a própria prática e tal. Mas a boa notícia é essa, cada vez mais a galera mais jovem está descobrindo isso. E eu tenho tido algumas experiências de alunos lá no Clube de Excelência em Psicologia Baseada em Evidências bem interessantes, assim, do tipo... Eu tenho pelo menos 3 alunas que têm 20 e tantos anos de formadas e que acabaram de mudar como elas trabalham. Assim. Uma era psicanalista, uma era psicodramatista, a outra eu não lembro. E tipo assim, e pedindo ajuda, assim, peraí, o meu raciocínio no psicodrama tá indo para cá. Como é que é o raciocínio aqui? E aí, de repente, essa pessoa tá vindo na aula e tá citando evidência, e tá falando de revisão sistemática e não sei o quê, e tá criticando a prática que ela mesma fazia. Então, eu tenho visto com otimismo assim, o crescimento, a disseminação da prática baseada em evidência na psicologia. Não, cara, eu acho que isso é um movimento que também eu me formei há alguns anos e eu me lembro que na minha graduação
Isso nunca apareceu. E assim, eu tô falando da PUC no Rio Grande do Sul, que na teoria é uma das melhores universidades de psicologia que a gente vai ter. E era muito... É muito gritante a diferença. Porque eu, por exemplo, dou palestra, por exemplo, na PUC hoje falando sobre isso. Eu já vi várias pessoas falando sobre isso. Até professores que muitas vezes não traziam os artigos, sentindo a necessidade de trazer artigos nas aulas. E isso eu acho que é muito interessante. Né? E não é o artigo de 1980, é a revisão de 2022. E poder trazer essas questões. E até de perguntas onde o aspecto de metodologia começa a ganhar mais enfoque. Porque eu não sei se tu concorda comigo, mas na medida que isso tem entrado mais na graduação, a PBE, ao menos os estudantes têm tido mais contato com isso, aquelas disciplinas que muitas vezes a gente fez e olha, ai que saco, tem que fazer metodologia de pesquisa aqui na graduação, que coisa chata. Ela começa a ter um outro olhar. Não sei se tu percebe isso também. Percebo. O aluno, eu acho que ele está ficando mais chato, né? O que é ótimo, mais crica, mais exigente. Sei lá, eu lembro que assim, é impressionante como o mundo muda rápido. Assim, em 2009... eu me formei em 2009, né? Então, na graduação, ali, 2005, 2006, 2007... Putz, ainda era assim, eu quero um livro, eu vou na biblioteca, eu procuro no computador onde ele tá, eu pego o livro, eu tenho que ficar na fila, pedir o livro emprestado, eu levo para casa, tem que ficar só uma semana, né? Cara, hoje eu cito um livro numa aula, dá 15 segundos o cara meteu o PDF no chat ali, que o cara baixou sei lá onde, entendeu? Então, assim, o cara tem acesso a muito mais coisa. Agora, o que eu queria ver, e não sei se eu estou sonhando alto demais, assim, mas eu queria ver uma reformulação da grade de psicologia. Né? Eu sempre digo lá no Clube de Excelência que se a graduação ela fosse incrível, a minha plataforma ela seria inútil, ela seria irrelevante. Porque o cara já teria aprendido tudo que ele precisa aprender. Então, você falou de disciplinas. Eu estudei na PUC de São Paulo, né? Que também é considerada uma baita faculdade de psicologia e tal. A minha disciplina de metodologia, eu tive 2 semestres. Era uma aula que durava 3 horas e meia, assim. E, cara, a gente aprendia, assim, qual é o método de produção de conhecimento da análise do comportamento. Qual é o método de produção de conhecimento da fenomenologia existencial. Quando não é só colocar tudo aprender a citar na BNT ou na APA. Exato. Né? Então, qual é o método de produção de conhecimento do Jung? Em nenhum momento alguém falou para mim o que era um ensaio clínico randomizado. Eu descobri o que era um ensaio clínico randomizado, eu já estava no mestrado e eu não aprendi no mestrado, eu aprendi por conta. Assim. Né? Ninguém foi lá e falou assim, sobre riscos de viés. Eu tive 2 semestres de estatística. O meu primeiro semestre de estatística foi um semestre dedicado a aprender a fazer um histograma à mão em folha quadriculada. O jeito que eu falo, parece que eu me formei em 1960, assim, né? Eu me formei em 2009, sabe? Assim, inclusive, esta aula era numa sala só de computadores, aquelas salas cheias de ar-condicionado. Então, o que eu queria ver seria mesmo uma reformulação no ensino da graduação, assim, sabe? E acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu acho que vale a pena a gente falar. O que explica a dificuldade ou a relutância em fazer essas modificações por meio do ensino superior mesmo, e como que isso conversa com essas discussões entre as linhas teóricas que muitas vezes são realmente acaloradas? Tá. Eu acho que tem várias coisas aí. Eu acho que a primeira delas é... Não sei se em outras áreas do conhecimento são assim, né? Mas na psicologia você tende a entrar em simbiose com a tua abordagem, assim, sabe? Assim, a tua abordagem, ela é, assim, parte de quem você é, da tua identidade. Assim, você fala mal da abordagem da pessoa, parece que você está falando mal da mãe da pessoa, assim, um negócio... Ou até pior que a Ou até pior, né? Incrustado, assim. Então, acho que primeiro tem isso, assim, aquilo passa a ser tão parte da identidade da pessoa quando talvez ela devesse olhar para aquilo como um arsenal, um mapa, sei lá o quê, para interpretar o sofrimento psicológico e ajudar pessoas. Isso falando em clínica, eu poderia falar a mesma coisa de educação organizacional, etc. Então, acho que tem isso. Tem uma outra coisa que é o que o pessoal da economia comportamental chama viés do custo afundado. Né? O que é o custo afundado? Ainda que eu identifique que uma coisa não vale muito a pena, não é tão boa assim, o quanto eu já investi de tempo, energia, dinheiro nisso, tende a me permanecer investindo. Né? Então, eles têm uns estudos que mostram, por exemplo, assim, os caras compram ingresso para um filme horroroso no cinema. E é um filme propositadamente horroroso, que eles fazem de qualquer jeito para fazer a pesquisa.
E aí tem a galera que comprou e a galera que não comprou, que ganhou o ingresso. Quem ganhou o ingresso vai embora muito mais rápido. Tipo, eu não tenho nada investido aqui, entendeu? Puta, já eu não, eu paguei 50 conto pra ver esse filme. Agora eu vou ficar aqui e ficar até o final. Então eu vou continuar investindo numa Quem coisa... nunca, né? Ruim, assim. Então, talvez tenha um pouco disso. Assim, pô, faz 30 anos que eu estudo essa abordagem, eu li esses livros 14 vezes cada um, eu gastei milhares de reais em formações e congressos, e nananã. Os pacientes me reconhecem por essa abordagem, eu estou na cadeira da Universidade XYZ dado isso aqui. Então, putz, como é que eu vou abrir mão disso? Então, acho que tem um pouco disso, tem um pouco da simbiose, acho que tem um pouco de uma desconfiança com a ciência, que é uma desconfiança de quem não entendeu como ela funciona. Assim. Porque, geralmente, as pessoas que são anti-PBE, elas vão dizer coisas como a ciência, ela desumaniza, ela robotiza, ela é fria. Quando, na verdade, é exatamente o oposto. Você está tentando usar a melhor forma que nós conhecemos enquanto sociedade até hoje de encontrar verdades confiáveis para ajudar as pessoas. Né? Tipo, a ciência ela desenvolveu a quimioterapia para ajudar as pessoas a se livrarem de uma doença fatal e viverem mais. Ela é perfeita? Ela não é. A pessoa fica careca, ela vomita, ela passa mal. Ela não é perfeita. Tomara que um dia seja. Né? Então, é quase como se as pessoas fizessem esse antagonismo. Se é científico, ignora a subjetividade, desconsidera a individualidade, quando, na verdade, o que se está procurando é assim, qual é a melhor maneira de eu ajudar essa pessoa a aliviar seu sofrimento, a resolver seus problemas, a atingir suas metas, a alcançar seus sonhos. Assim. E aí o problema, de novo, está na formação. A pessoa não entendeu como funciona a ciência, por que ela é tão chata, com critérios metodológicos, por que você precisa olhar para a minúcia de tudo, porque você quer encontrar fatos confiáveis, né, verdadeiros. E daí o que faz... O que é, então, de fato? E como a gente pode diferenciar o que é uma ciência de uma pseudociência? Porque eu acho que também acaba, muitas vezes, a gente vê pessoas, de repente, que usam argumentos que parecem científicos para justificar um pensamento que não é científico. Perfeito, perfeito. Isso aí é um mundo à parte. Vamos tentar resumir. Acho que a primeira... Um podcast só para isso. Já estou me convidando para vir de novo. A gente faz na terceira, quarta vez, não tem problema. Só vocês te pedirem, pessoal. Eu gosto de uma... Tem um filósofo da ciência que chama Sven Hansen, que ele faz uma distinção que eu gosto, que é entre disciplina e doutrina. O que ele vai dizer assim? Quando você pensa em ciência, assim, no senso comum, você pensa assim, biologia, física... O jalequinho branco. O jalequinho branco, uma coisa assim, né? O que o Hanson vai dizer? Que biologia, química, física, psicologia não são nem ciências, nem não ciências, nem pseudociências. São disciplinas. Né? E cada disciplina tem uma doutrina, ou um conjunto. Então, por exemplo, o darwinismo é uma doutrina de uma disciplina chamada biologia, que você pode avaliar se essa doutrina é científica ou não. Você poderia olhar para a doutrina do lamarquismo, você poderia olhar para o criacionismo, para o design inteligente e olhar as doutrinas. Então, a psicologia tem várias doutrinas, né? Você tem a psicanálise, análise de comportamento, etc, etc, etc. Então, acho que essa é a primeira pergunta, assim. Primeira pergunta, não. O primeiro ponto a considerar sobre ciência e pseudociência. Então, psicologia não é nem ciência, nem pseudociência, é uma disciplina. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, quando a gente fala em ciência, a gente fala em algumas coisas. A gente fala, por exemplo, em objetividade. Então, eu preciso ter muita clareza do que eu estou fazendo. Né? A coisa precisa ser replicável, a coisa precisa ser mensurável. Então, por exemplo, existe um mito na psicologia que é assim, não, mas como a psicologia lida com a subjetividade, não é mensurável. Isso é uma besteira, porque toda a área do conhecimento na saúde depende de mensurar coisas subjetivas. Por exemplo, a fisioterapia, quase tudo na fisioterapia gira em torno de mensurar a dor. E ninguém observa a dor. Dor é subjetivo. O paciente relata a dor. Médicos precisam saber se o paciente está com tontura. Também é subjetivo. Precisa saber se ele está com zumbido no ouvido. Também é subjetivo. Você não tem como observar isso concretamente. Né? Então, em psicologia, você consegue mensurar o que é subjetivo. Você consegue mensurar perfeccionismo, impulsividade, medo de engordar, vontade de morrer, etc, etc. Tá? Acho que essa é uma coisa. Então, você tem essa objetividade, você tem transparência. Né? Então, foi assim que eu fiz. Né? Você não tem uma confiança excessiva em autoridade. Não, terapia do esquema é boa porque o Léo Weiner falou.
Tá, o Léo Weiner falou, mas cadê os dados? Deixa eu avaliar. Análise de comportamento é porque não sei quem falou. Não, tudo bem. Você pode ter autoridade como alguém que te diz, lê isso aqui, pesquisa ali, porque uma pessoa já tem experiência. Mas a autoridade em si não é suficiente para nada. Sim, né? Por exemplo, vem o Yang falar que é bom porque o Yang criou a terapia. Exato. E o inverso é verdadeiro, né? Se eu não gosto da terapia do esquema, eu falo, mas é ruim. Tá, não importa que eu sou o maior nome da terapia XYZ. Não é assim, não importa o que eu acho, importa o que os dados bem controlados dizem. Né? Então você não tem essa confiança na autoridade, você tem objetividade, você tem transparência, você tem abertura para experimentação. Então, tem essa hipótese que tal terapia do esquema pode ajudar a pessoas a, sei lá, serem menos agressivas verbalmente com os cônjuges. Vamos testar? Essa abertura à experimentação. Como que eu posso fazer uma pesquisa para responder esta pergunta? Né? E tem a abertura à reformulação. Né? Eu poderia ter essa pesquisa, que eu acabei de dizer aqui, de inventar, e falar assim, mas talvez eu não possa confiar nessa pesquisa, porque esses caras aqui, eles já tinham passado por um grupo de conscientização do amor, talvez não deixe eu confiar nesse dado. Vamos fazer de um outro jeito? Então você tem essa abertura, né, a reformular, etc. A pseudociência é basicamente o oposto disso. Você tem uma confiança na autoridade, né? Então, porque o cara falou. Você tem uma resistência à experimentação. Você confia muito em evidências anedóticas. Então, meu vizinho fez e melhorou. Ou todo mundo no meu consultório gosta. Sabe, assim? Um cheiro que vem na pseudociência é aquela coisa, o meu método. Né? Eu tenho um método exclusivo que só eu sei fazer na psicologia. Ninguém no mundo inteiro faz, só eu. Sério, assim? Tipo, né? Ninguém pensou nisso antes. Ninguém pensou nisso antes, ninguém nunca quis testar isso antes, só eu tenho um método brilhante, inovador, incrível. Assim. E às vezes tem um jargão que cheira a ciência, mas não é. Sabe assim? Então a pessoa usa uns termos assim, porque quando eu faço essa terapia, na verdade, eu reorganizo teus núcleos dopaminérgicos. Núcleo dopaminérgico, é um termo ali, né? E eu posso estar falando um monte de coisa nonsense, mas tem esse cheiro de ciência. E tem muito a ver com plausibilidade, assim, sabe? Quanto que falar com uma pessoa pode reorganizar núcleos dopaminérgicos ou não. Assim, o que a neurociência diz sobre isso? Temos, não temos. Então, gira em torno disso. Falta de objetividade, resistência à experimentação, acreditar demais em autoridade, coisas assim. E pensando nisso, vou te fazer uma pergunta muito direta, e eu acho que ela pode ser respondida com sim ou não. Mas acho que quero ver tu expandir nisso, né? Mas existem modelos psicoterapêuticos que não podem ser avaliados em pesquisa? Não. E por que não? Eu acho que a pergunta não é por que não. Eu acho que se ela não pode ser avaliada em pesquisa, ela imediatamente é inútil. Porque a pesquisa é o que faz a gente poder confiar em alguma coisa. Perfeito. Numa conclusão. Né? Se eu não consigo testar a confiabilidade da minha conclusão, eu não posso usar esse método para lidar com a saúde de pessoas. Sabe assim? Então, eu preciso sempre ter alguma maneira de avaliar o desfecho clínico, né, o resultado que eu quero encontrar. Pode ser uma coisa extremamente objetiva, como o número de cigarros fumados por dia. Pode ser satisfação conjugal. Eu posso criar uma escala dessa satisfação conjugal. Né? Pode ser uma coisa assim... eu posso dizer sobre o quanto que eu dou de 0 a 10, assim, só simplificando, tá? O sentido da vida para mim, assim. É o sentido da vida, que é coisa mais existencial que isso, assim, eu consigo mensurar. Agora, algumas abordagens, às vezes elas vão dizer assim, não é mensurável porque essa terapia lida com a jornada do viver. Sinto muito, isso é ruim. Você precisa me dizer o que é a jornada do viver. Sabe? Assim, o existir. O que é o existir? A gente precisa traduzir isso em alguma coisa quantificável. Até porque se eu não puder traduzir uma coisa quantificável, quem me diz que você sabe do que você está falando, que você sabe o que você está tentando promover? E a gente tem que lembrar que a gente está falando de saúde, a gente está falando de risco, de benefício, a gente está falando de dinheiro que alguém paga, ou o paciente, ou o convênio, ou os cofres públicos com o dinheiro do imposto. Então, eu acho que se uma terapia ela é impesquisável, ela já é ruim no ponto de partida, então ela já deveria ser desconsiderada, entendeu? Eu acho que é importante a gente falar isso, até porque, no final das contas, o nosso trabalho ele é super sério. Eu acho que muitas vezes a gente
pode só entrar e fazer o trabalho e esquecer da seriedade que a gente está lidando com outras pessoas e a gente poder trabalhar com a melhor evidência para aquela pessoa, na verdade, é pensar qual é o melhor cuidado que eu estou dando para aquela pessoa. Exatamente. E tem até alguns estudos que são muito legais que falam, né, que a relação terapêutica ela é assimétrica por natureza. E matematicamente faz sentido, né? Porque tu está buscando a autorregulação da pessoa que está na tua frente, não é a tua. Um simples exemplo. E quando a gente se coloca nesse lugar, a gente tem que entender que a gente está dando cuidado para alguém. Né? Então, quando a gente dá esse cuidado, que venha da melhor lugar que a gente pode estar dando. Né? Não, e é uma pessoa que está fragilizada. Em vulnerabilidade, muitas vezes. Que está depositando, está contando para você coisas que nunca contou para ninguém. Ou porque são politicamente incorretas, ou porque ela tem vergonha, ou porque, sei lá, ela está sofrendo, ela está depositando em você o pedido de ajuda. Assim. Que é justificativa melhor para buscar o que há de melhor para fazer para ele. Né? E daí entra naquela questão, né, que às vezes há um olhar, acho que muito filosófico e muito romantizado sobre o processo de psicoterapia. Mas eu falo assim, se a gente quiser realmente olhar, terapia, na verdade, é um jogo matemático, que tu está avaliando todas as suas tomadas de decisão em probabilidade. Como é que eu posso ter a maior probabilidade de acerto e a menor probabilidade de erro aqui? E para isso, tu vai ter que estar avaliando a partir dessas evidências. Não? Eu concordo 100% com você. O triste para mim, Léo, sabe o que é? Que quando alguém escuta você dizendo isso, sim, é um jogo matemático, é um algoritmo ali de tomada de decisão para ajudar da melhor forma possível. Infelizmente, às vezes o ouvinte assim, que não gosta de ciência vai falar assim, nossa, mas a psicoterapia é uma arte, a psicoterapia é um encontro das subjetividades, porque você está querendo mecanizar. Sim, não é nada disso, né? O que eu estou querendo é, como você bem colocou, achar a melhor forma de ajudar aquela pessoa que está sofrendo. Não é uma brincadeira o que está acontecendo ali, é muito sério, né? Então, a gente precisa conseguir esse movimento de tirar a terapia dessa coisa quase como uma coisa artística, romântica. Eu acho até aquelas revisões sistemáticas ou revisões narrativas que botam o estado da arte, eu acho tão ruim. Eu me incomodo. Tem uns livros que chamam A Arte e a Ciência da Psicoterapia. Eu também não gosto. Porque quanto mais arte, mais cara de talento, sabe? Assim, então, putz, o Léo, ele acordou, ele nasceu assim, com essa aptidão. Assim. Que são habilidades que tu vai treinar. Vai treinar, exato. Eu me lembro que quando eu fiz a minha formação em esquemas, teve um módulo que era treinar como tu estava expressando empatia para o teu paciente. Perfeito. E eu pensei assim, né? Porque assim, para mim nunca foi uma grande dificuldade, mas eu vi colegas na formação, gregos, americanos, a dificuldade que eles tinham para isso. E daí me fez pensar exatamente nisso. Tudo que a gente está fazendo, na verdade, pode ser aprendido. Exato. E eu acho que esse é um ponto super importante. Exato. A gente treina habilidades dos nossos pacientes toda hora. Exato. E para nós, como terapeutas, é a mesma coisa. Exato. E aí, só então, recortando com o que você perguntou de graduação mais cedo, o problema é isso, a graduação não está te treinando do jeito que deveria te treinar. Não está te dando as competências que devia te dar. E daí, na medida que a pessoa não trabalha com uma prática baseada em evidências, quais são os riscos que isso podem trazer para o paciente? Acho que a gente meio que já deu uma boa organizada ali, mas o que pode acontecer? Então, quando a gente fala em por que atuar com prática baseada em evidências, eu poderia falar de coisas, motivos científicos, né? Controle de variáveis, confundidores, vieses cognitivos, estatísticos e tal. Esses são os motivos científicos. Esta pergunta me leva a falar sobre questões sociais, culturais, éticas, por que trabalhar com prática baseada em evidências. A primeira coisa, a gente esquece, às vezes, lá no fundo da gaveta, uma coisa chamada bioética. Certo? E a bioética na prestação de serviços diz o seguinte: a primeira coisa é que qualquer prestação de serviços ela tem que não causar danos. Antes de causar benefício, antes de você perguntar se ela é eficaz, ela não pode causar danos. É por isso que, pouco tempo atrás, quando se estava estudando vacina para Covid, teve uma mulher gestante que teve uma trombose e para tudo no estudo para investigar se a vacina causou trombose ou não. Por quê? Porque não importa se ela prevenir do Covid. Se ela causar trombose, não importa mais o benefício. Né? Então, a primeira coisa em ciência é não causar danos. Como é que eu sei se eu posso causar danos ou não? Com o dado da pesquisa. A pesquisa me mostra piora, melhora, não faz nada, ou melhora em uma coisa e piora em outra, e assim por diante. Então, a primeira coisa é não causar danos. A pesquisa te dá essa informação.
A segunda coisa da bioética é a beneficência. Esse se chama não maleficência, né? Ou não causar danos. A segunda é a beneficência. É o quê? Bom, eu tenho que produzir melhora. Bom, onde que está o dado sobre se aquela terapia produz melhor ou não na pesquisa clínica? Tá? Então, primeiro, quando eu falo em benefício, não maleficência, efetividade, segurança, a pesquisa me dá isso. Então, essa é uma razão do porquê atuar com prática baseada em evidência. A outra razão é o chamado custo de oportunidade. Então, o que é o custo de oportunidade? A hora que eu estou aqui gravando o podcast com você, eu não estou perdendo a oportunidade de estar dormindo, de estar namorando, de estar vendo um filme na TV, de estar lendo um livro. A hora que eu estou lendo um livro, eu estou perdendo a oportunidade de estar aqui gravando um podcast, assim, etc, etc. Né? Então, o que acontece? Quando eu vou no psicólogo A, eu só vou no psicólogo A. Eu não faço 5 terapias ao mesmo tempo. Né? Se o psicólogo A não me oferece uma intervenção baseada em evidências, eu estou perdendo a oportunidade, que eu estou dizendo de tempo, energia, sofrimento, dinheiro, etc., de estar indo no terapeuta B, que trabalha pautado por evidências. E por que evidências? Produzir benefícios, evitar riscos, certo? E a gente poderia colocar aqui nesse conjunto de critérios a questão do custo financeiro mesmo. Porque a gente gasta diariamente, sei lá, quantos bilhões de reais na saúde como um todo, em intervenções que não tem nenhuma sustentação empírica, que a gente não conhece eficácia. Então, se a gente der sorte, quando um cara faz como paciente, ele recebe uma intervenção não baseada em evidências, com sorte vai ser inócuo. Uhum. Com azar ele pode ter prejuízo. Que prejuízo? A gente não sabe, porque a pesquisa não mostrou. Assim. Uhum. É por isso que tem aquela lógica de que primeiro você precisa provar que tem benefício para pôr em prática. E não você vai pondo em prática até que alguém prove que faz mal. Não. Primeiro você precisa garantir segurança e efetividade. Uhum. Então, quando alguém faz uma intervenção, recebe uma intervenção, né, que não é baseada em evidências, ela pode estar jogando dinheiro fora, ela pode estar perdendo a oportunidade de estar no profissional que sabe o que faz, ela pode estar abrindo mão de uma terapia eficaz, ela pode estar colocando a sua saúde em risco. Tudo isso. Só isso, né? Só isso. Bem, eu acho que quando tu coloca isso dessa maneira, acho que fica ainda mais em destaque o efeito disso. Porque eu acho que muitas vezes esse aspecto romântico eu entendo quantas vezes foi exposto na mídia e filme e tudo mais, da terapia, esse aspecto romantizado. E querendo ou não, a gente acaba internalizando um pouco essas mensagens, mas a gente ter essa visão mais científica, ela também nos ajuda a poder ver o que realmente vai estar funcionando. Exato. E diminuir esses gastos e todas essas outras questões. E aí, quando a gente olha para isso, aí faz menos sentido ainda quem olha e diz assim, não, mas ciência não é compatível com psicoterapia. Não, como não, né? Tipo, é só um jeito de oferecer para o paciente o que é de melhor para ele. Assim. E até... E eu não sei se tu já teve essa experiência, eu sei que eu já tive algumas vezes, de tu estar atendendo um paciente que já veio de um outro processo de terapia que, de repente, não conseguiu trabalhar as questões, de repente não fez uma boa formulação, ou é uma abordagem que não trabalhava com aquelas questões, com a sintomatologia que o paciente estava trazendo, e tu trabalha... A percepção que o paciente tem não é essa de que não é humano, é bem pelo contrário. Você diz, pelo contrário, que ele acha que ele foi bem cuidado. Exatamente. É porque muitas vezes o paciente não sabe o que esperar, né? Não. Ele não sabe o que... O Léo Costa, que é um fisioterapeuta, né? Que ensina bastante prática baseada em evidência, eu gosto bastante do trabalho dele. Ele diz uma coisa sempre que, assim, o paciente sempre acha que o profissional é baseado em evidências. Então, quando eu vou no dentista, eu acho que ele está me oferecendo o melhor método que tem para resolver a minha cárie. A hora que eu vou no fisioterapeuta porque eu tropecei na rua e agora eu tô com uma baita dor no pé, eu acho que ele está usando o melhor método disponível, assim. E, infelizmente, a gente sabe que isso é mais exceção do que a regra. Né? Então, quando a gente é paciente, às vezes a gente se assombra, assim, de, putz, assim, onde que eu fui parar, assim. Eu não sei se tu tem a mesma... o mesmo tomada de decisão que eu tenho, né? Eu vou no médico, ele me diz que vai fazer certas coisas, eu chego em casa, vou direto pro PubMed, vou lá para Cochrane e vou lá ler o que ele quer fazer. Exato. É isso. Eu uma vez, eu troquei a minha filha de pediatra, porque, por exemplo, levei ela numa pediatra, a pediatra falou assim, eu vou prescrever um remédio para tua filha, bebê, e é um remédio que é meio estranho, assim, porque tem uns pacientes que funcionam, uns pacientes que não funcionam. Eu pensei, bom, se ela soubesse o que é o NNT, o Number Needed to Treat, ela já saberia que faz todo sentido do mundo funcionar para alguns e não, e que toda intervenção em saúde tem algum NNT se o desfecho é sim ou não. Assim.
Então, putz, assim, você já vê que aí você já perde um pouco a confiança, assim, né? E às vezes você tá num profissional, assim, que tá usando um método legal com você, que tem evidências, e a pessoa solta. Ah, mas se você quiser, eu também trabalho com ozonioterapia. Ih, meu Deus do céu. Então, tipo assim, você perde um pouco a confiança. E assim, eu acho que, falando um pouco daquele otimismo, eu acho que isso tem mudado, assim. A internet tem contribuído muito para isso, um podcast como o teu, entendeu? De levar essa informação para as pessoas e... Que legal. E eu fico feliz de ouvir que tu também coloca o podcast nesse lugar, porque eu fico realmente bem contente. E quando a gente pensa na prática baseada em evidências, uma das coisas e um dos mitos é que é uma prática que vai ser utilizada para todos os pacientes da mesma forma. E a gente sabe que a individualização, na verdade, é o que a gente está buscando na maior parte a gente está buscando para os nossos pacientes. Isso daí eu te faço 2 perguntas, tá? Uma, isso significa que toda psicoterapia ela vai ser diferente de um paciente para o outro? E 2, como que a gente implementa protocolos e tratamentos empiricamente sustentados para cada paciente, levando em consideração esse processo de individualização? Ótimo, excelente pergunta, Léo. Se cada terapia para cada paciente vai ser diferente, né? A resposta é sim e não. E qual é a parte do sim, qual é a parte do não? Para que aquela psicoterapia seja, de fato, a psicoterapia X, né, para eu dizer que aquilo que eu estou fazendo chama terapia do esquema, ou aquilo chama terapia comportamental dialético, aquilo chama terapia cognitivo-comportamental, ela precisa fazer algumas coisas. Algumas coisas que a caracterizam, certo? Então, talvez existam certas ferramentas de avaliação clínica, talvez existam certas estratégias de monitoramento do progresso clínico, talvez exista um conjunto de intervenções próprias daquela abordagem, ou alguma coisa relacionada à estrutura da sessão. Então, assim, você precisa fazer essas coisas, certo? E isso permite com que eu faça a terapia do esquema e você faça a terapia do esquema, ainda que a gente tenha estilos diferentes. Talvez eu fale um pouco mais, você fale um pouco menos. Talvez eu interrompa um pouco o paciente e você deixe ele falar mais livremente, mas dentro de uma variabilidade que você está ainda de acordo com o que compõe aquilo, certo? Os componentes daquela intervenção. Agora, então, eu vou precisar individualizar esses componentes, como eu vou formular, como eu vou avaliar, como eu vou executar essas intervenções, caso a caso. Isso não é um oba-oba, isso eu vou me prender àquele modelo. E por que eu vou me prender àquele modelo? Porque é a minha abordagem de estimação? Não, porque é que a pesquisa empírica me mostrou que é indicado a fazer para aquele tipo de demanda, por exemplo. Tá? Então, ela tem esse pedaço que sim, vai ser diferente para cada paciente, no sentido de uma adaptação, uma individualização, uma adequação à própria queixa, demanda, objetivo. Organização de sintomatologia. Exato, o meu estilo terapêutico, etc. Né? Isso, a parte do não é qual? Eu não estou inventando uma terapia nova a cada paciente que eu tenho. Né? Eu faço do jeito que eu quero, do jeito que eu estou sentindo, o jeito que eu acordei hoje, ou como a minha teoria diz que talvez eu devesse fazer. Não, eu tenho algo a seguir ali. Tá? E essa minha resposta, de certa forma, acho que já responde a tua segunda pergunta, que era, eu tenho o protocolo. Tá? A primeira coisa é que, talvez para o ouvinte que não conhece muito de pesquisa clínica, assim, o protocolo ele já não é na pesquisa engessado, certo? Então, por exemplo, quando a intervenção é farmacológica, geralmente é engessado. Né? Tipo, todos os participantes vão tomar 10 miligramas do remédio X. Né? Todos vão tomar essa dose aqui da vacina. Geralmente é mais engessado assim. Mas, por exemplo, quando você faz pesquisa de Pilates, para sair da psicologia, o que vai acontecer? Se eu for fazer Pilates e você for fazer Pilates, o programa de Pilates no ensaio clínico já vai ser diferente. Porque você é encurtado na coxa, eu sou encurtado na lombar, faz 6 anos que eu não faço musculação. Você faz musculação regular há 3 anos, percebe? Já vai ser na origem do ensaio clínico, já não vai ser protocolado no sentido engessado, assim. Isso vai valer para psicoterapia também. Então, eu estou fazendo um modelo lá de... Vamos pegar a terapia do esquema. Bom, mas... Eu estou fazendo terapia de esquema, mas assim, esses pacientes têm coisas em comum, mas eles têm um monte de coisa diferente. Esse aqui que é isso, esse aqui que é aquilo. Esse aqui tem déficits
vários. Esse aqui tem um outro déficit só, então já dá para você começar talvez um pouquinho mais avançado, sei lá, entendeu? Quando eu vou para a prática clínica, sair do contexto de pesquisa, o que eu tenho? Eu tenho aquele protocolo que, digamos lá, se eu sou um terapeuta que trabalha com evidências, tem evidências já na pesquisa. E aí, quando eu vou olhar para aquele meu paciente, eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho esse protocolo, que eu não vou seguir ele como se ele fosse uma receita de bolo, mas eu tenho lá a estrutura, os componentes ativos, as técnicas, as ferramentas de avaliação. Inclusive, tem uma pesquisa recente média, acho que ela é de 2014. Já foi recente. Já foi recente, eu estou envelhecendo muito rápido. Eu acho que ela é de 2014, que eles pegaram terapeutas, não pesquisadores, que trabalham lá na prestação de serviços, que fazem uso de protocolos de intervenção em psicoterapia, e eles perguntaram para esses terapeutas, em pesquisa qualitativa, né, como é que você usa o protocolo? Assim? E na vida real, como que se usa o protocolo? Tem um pedaço do protocolo ali que o terapeuta remove. Por quê? Porque o terapeuta não precisa daquilo. Tem um outro pedaço do protocolo que estava previsto lá durar 3 semanas e o terapeuta fez 7 semanas, porque aquele paciente tinha uma questão bem ali, uma dificuldade maior, um déficit maior e tal. Então, você ter manuais, protocolos, prescrições, não quer dizer que todo mundo é tratado igualzinho. Você tem a estrutura, você tem a diretriz, você tem um ponto de partida, mas você não tem como não individualizar. O problema é que muitas vezes se confunde a necessidade de individualização com eu faço sempre do jeito que eu quero, do jeito que a minha teoria diz, assim, eu sou livre, leve e solto para criar, porque a terapia é uma forma artística de atuar. Isso é besteira. Sim, então é muito da gente poder entender realmente o que é o protocolo, qual é o tratamento, organizar isso para essa demanda específica que está vindo ali. Exato. E que daí também fala muito, eu imagino, do que a gente vem falando, o que na contemporaneidade vem se falando, né, de terapia cognitiva baseada em processos e tudo mais. Então, a gente poder entender realmente processos, esses modelos mais transdiagnósticos, todas essas questões, elas também acabam entrando nisso, né? Mas eu tenho um outro ponto que eu acho que é muito interessante da gente pensar, né, que eu também acho que entra como um mito da PBE, né, que a PBE não é uma prática baseada em artigos, eu acho que isso já está muito claro. Eu, o Igor e o Bernardo, a gente ficou martelando nisso, mas quanto que os nossos pacientes da clínica, eles são equivalentes aos indivíduos em pesquisa? Até pensando, porque muitas das pesquisas que a gente tem, até as pesquisas de maior qualidade em psicoterapia, principalmente, elas são realmente do norte global, né? Estados Unidos, Europa, porque também tem mais grana mesmo para a produção desses estudos. Quão equivalentes esses pacientes são? Isso vai depender caso a caso. Tá? Porque, por exemplo, imagina que eu atenda lá... Deixa eu dar um passo para trás. Quando a gente fala em pesquisa clínica, geralmente são pessoas um tanto diferentes entre si que compartilham uma característica em comum. Essa característica em comum geralmente está relacionada com o desfecho que eu quero avaliar. Então, podem ser pessoas... Eu posso estar falando de homens, mulheres, cis, trans, homossexuais, heterossexuais. O que elas têm em comum é depressão. Eu estou estudando ali depressão. A depender do que eu estou estudando, eu vou precisar filtrar essa população. Eu posso querer estudar estresse de minoria na população trans. Bom, e aí só serve população trans, que tem diretamente a ver com o meu desfecho, que é o estresse de minoria e tal. Então, acho que a primeira coisa vai depender da pesquisa que a gente está olhando para o dado que a gente, para o paciente que a gente está olhando. E aí essa generalização, ela não é tão preto no branco, assim, a gente precisa de uma interpretação. Então, por exemplo, um paciente que mora em São Paulo, que tem burnout, que trabalha no mercado financeiro, provavelmente tem bastante semelhança com um paciente novaiorquino que tem burnout, que é autoexecutivo. Entendeu? Tipo, é provável. Agora, imagina que agora eu estou falando de depressão, para ficar simples. Uma coisa é o novaiorquino, branco, cis, que tem depressão porque trabalha enlouquecidamente lá. Agora, a pessoa que tem depressão na minha frente é uma mulher trans, negra, que foi vítima de violência doméstica. E ela veio me procurar porque ela tem depressão. Aqui deu uma lascada. Entendeu? Porque talvez a fonte de sofrimento seja diferente. Isso vai me levar a intervenções diferentes. Isso aqui
Muitas vezes eu vou precisar de uma adaptação cultural das ferramentas de intervenção, do jeito de falar, de como analisar, das metáforas a serem utilizadas e tal. Então, hoje, na prática, o grau de transportabilidade da pesquisa para o teu paciente sentado na tua frente vai depender um pouco do que a gente está falando, de que paciente na pesquisa e de que paciente está sentado ali na tua frente. No longo prazo, o que seria o ideal? O ideal seria eu ter uma pesquisa que mostra, será que o dado de depressão do nova-iorquino branco do mercado financeiro, aquela intervenção pode ter utilidade para essa mulher trans negra vítima de violência doméstica? Essa pergunta ela é empírica. Tá? E aí, por exemplo, tem algumas coisas nesse sentido que acho que vale a pena pensar. Então, por exemplo, tem muito estudo nos Estados Unidos com latino. Por quê? Porque latino é uma população que sofre bastante preconceito nos Estados Unidos. Talvez achados dessa pesquisa valham para pacientes brasileiros que sofrem algum tipo de preconceito. Percebe? Então, talvez você consiga transportar o dado do latino dos Estados Unidos para o negro no Brasil. Talvez sim, talvez não. Né? Vai depender um pouco ali dessa interpretação. Agora, uma coisa que vale a pena destacar é que já se tem feito algumas adaptações culturais bem interessantes. Então, por exemplo, existe uma terapia para depressão que é a terapia de ativação comportamental. Levaram essa intervenção, eu acho que foi nos Estados Unidos ou no Canadá, para os indígenas de lá. Só que o que acontecia, né? Tipo, como é que você vai levar a ativação comportamental, você, sei lá, de polo, eu de camisa lá, na população indígena, falar de ativação comportamental, mas o que será que é reforço para esses caras, né? Tipo, muito... Né? E aí, qual foi o final dessa história? O final dessa história foi que se adaptou a terapia de ativação comportamental para a população indígena numa intervenção em grupo, que quem toca a intervenção é o cacique. Uhum. Porque a tribo ouve o cacique, ela não ouve o Léo Weiner e o Jean Leonardo, que são dois ninguém na tribo. Uhum. Né? Até o jeito que a gente se veste é bizarro para esses caras. Né? Então, eu vou ouvir esse homem branco que veio aí de helicóptero para cá. Não tem nada a ver com isso. Né? Então, a gente já tem esse movimento, assim. Tá? Talvez valha a pena destacar, assim, só a título de curiosidade, já existe hoje também, infelizmente isso a gente praticamente só tem em inglês, mas se tem desenvolvido nos Estados Unidos alguns manuais de autoajuda que não são Seja Milionário em 10 Passos ou né, como ser bem-sucedido. Arrasta pra cima que eu te ensino. Arrasta pra cima que eu te ensino, né? Exatamente. Que é o quê? Eles pegam tratamentos empiricamente sustentados na área da psicologia e adaptam para um do-it-yourself, assim, né? Que você vai ler e vai tentar fazer um tratamento. E aí ele já tem testado a eficácia disso. Será que é tão bom quanto fazer com um terapeuta? Pensando em disseminação, em dinheiro, em alcance, isso é legal também. Não, é muito interessante, né? Para a gente poder também entender que não é só porque um artigo foi publicado na Suécia que ele não vai poder ser compreendido também aqui no Brasil. Então, porque às vezes acaba vindo muito essa argumentação também contra a PBE. Exato. E eu acho que quando a gente explica isso, facilita mais da gente poder entender um pouco mais sobre o que realmente é e como que a gente faz essa translação também aí dos dados. Né? E daí eu te pergunto assim, na tua opinião, agora opinion-based, baseado em opinião. Vozes da minha cabeça. Exatamente. Qual é a maior dificuldade na implementação da prática baseada em evidências pelos profissionais no Brasil, principalmente para ti? O que tu acha que é? O que tu diria que é? O que eu quero falar é melhor eu não falar. Agora todo mundo que está olhando vai ficar pensando sobre isso. Cara, eu acho que é um pouco de preguiça de sair da zona de conforto. Tá. Eu não queria falar assim publicamente em voz alta, mas eu acho que é isso. Porque o que acontece? Se a gente pegar... Vou falar para você assim, ó. Quando eu estava acho que no começo do doutorado, alguma coisa assim, eu queria aprender a fazer... Aprender a fazer não, eu queria entender melhor revisão sistemática com meta-análise. Eu morava em São Paulo, eu peguei um avião, fui até Porto Alegre, aluguei um hotel e fiquei lá 2 dias aprendendo com os caras da medicina que não sabiam nada de psicologia, eu quero uma revisão sistemática, meta-análise. Então, cara, eu tive que sair de casa, pegar um avião, ir para um hotel, gastar dinheiro, Felizmente tive a oportunidade de fazer isso e tal. Cara, hoje você tem gente que te ensina isso de graça no YouTube. Entendeu? E se você quiser comprar um curso, esses cursos online,
eles custam 1/10 do que custava um curso presencial. Né? Pô, eu organizei curso presencial, você organiza congresso, preço de sala, é preço disso, é preço daquilo, é coffee break, é não sei o quê, é lanchinho. Chamar o pessoal, pagar passagem. Entendeu? Você mói dinheiro nisso. Hoje o cara não vende online, ele não tem nenhum custo disso. Ele vai lá e pode pôr um preço super acessível. Ainda que o cara diga, eu não tenho dinheiro nenhum. O que tem de conteúdo de graça no YouTube, cara? Cursos e cursos e cursos e cursos. E estatística, e meta-análise, e terapia, e ferramentas, e lives, e podcasts. Então tem muita coisa pro cara aprender, assim. Então eu acho que falta um pouco de... Cara, deixa eu sair da zona de conforto e começar a fazer diferente, assim. Às vezes o que eu sugiro, essas pessoas que chegaram para mim e falaram assim, Jean, mas ó, eu tô com psicodrama há 20 anos, assim. Cara, e que eu vou mudar totalmente o que eu faço com meus pacientes? E fala, não, você faz o seguinte... Muda com um paciente. Ou muda com o próximo. Ou aquela velha história, despacito, devagar. Devagar. Então, assim, você tem 15 pacientes, quando chegar ao 16º, com esse aqui você começa a ser diferente. Desde a sessão 1 você vai monitorar progresso, você vai ter a lista de objetivos compartilhada, você vai dar a lição de casa, entendeu? E beleza, aí você vai aprendendo a fazer. Ninguém... espera que você se torne, assim, né? E lembrar que, assim, fazer prática baseada em evidências não é sinônimo de sucesso e perfeição. Né? Tipo, a prática baseada em evidências é uma prática baseada em probabilidade. É uma probabilidade de produzir benefícios, uma probabilidade de minimizar riscos. Isso não quer dizer que você não erra, isso não quer dizer que você faz a coisa certa e não adianta. Enquanto as questões envolvem também a própria adesão do paciente para ele conseguir fazer o que tu está propondo ali. Então, existem 1,5 milhão de fatores. Exato. E que, sim, são difíceis. Mas eu também sempre falo assim, ninguém diz que fazer psicoterapia, ser psicólogo ou psicóloga ia ser fácil. Né? Mas eu acho que é mais fácil com a prática baseada em evidências do que sem. Eu também acho. Porque você tem uma lanterna para iluminar o quarto escuro. Quando nas outras você tem a teoria que não é lanterna nenhuma. Você só fica lá tentando tatear e descobrir. E a PB te dá essa lanterninha um pouco de para onde olhar, para onde mirar, sabe? E eu acho que é importante tu falar isso. Porque, de verdade, a gente tem muito conteúdo. Muito conteúdo. Eu acho que alguns anos atrás tinham pouquíssimas pessoas no Brasil que falavam sobre prática baseada em evidências. Acho que agora, se tu for para qualquer universidade do Brasil, vai ter no mínimo algum aluno, um ex-aluno falando sobre isso. Então, assim, tem como achar o conteúdo. Eu acho que o YouTube, podcast, cursos, curso que tu dá, por exemplo, os cursos na Weiner ou qualquer outra instituição, estão, de alguma maneira, democratizando um pouco mais esse acesso. Com certeza. E sim, a gente falou já. A gente entende que existe investimento. E que... eu já falei, odiaria ter que largar a terapia do esquema, mas se tiver que largar, vamos largar. É isso aí. Exato. Então, assim, as coisas mudam. Exato. Eu sempre me lembro, meu pai tinha um BlackBerry. Na época do BlackBerry, ele falou, eu nunca vou trocar por essas coisas touch. Ele adora o iPhone dele. Toda vez que eu tô vendo ele, assim, no domingo, assim, almoço em família, eu tô lá e ele tá lá, assim, com os Reels, dando risada, né, no coisa. Todo mundo pode mudar. E o BlackBerry, pai? Exatamente. Eu nem enche o saco, guri. Mas, pensando assim, fazendo uma outra pergunta, né, sobre isso que a gente falou. O que tu acredita que precisa ser mudado na formação de profissionais de saúde em geral para que tenham mais habilidade na implementação da PBE? Teve um artigo que eu li esses dias que o Wagner, o meu orientador no doutorado, ele mandou no grupo dos alunos do laboratório. Muito interessante, que mostrava a diferença de tempo que pesquisadores em diferentes estágios da carreira passavam lendo certas partes dos artigos. Então, no início da carreira, lendo o resumo e introdução era maior e depois ia diminuindo vertiginosamente. Daí, na medida que o cara era expert no assunto, era método, figuras e resultado, e o resto meio que depois olhava, se olhava. E como é que tu vê isso? Porque eu acho que tem uma conversa muito importante ali sobre como a gente aprende também a ler a evidência. Exato. Eu não sei se o Igor Eckert falou bastante sobre isso com você, porque ele é um cara que fala bastante sobre ler menos e ler melhor. Assim, né? Mas, assim, eu acho que a formação do profissional de saúde como um todo, ela precisa incluir algumas coisas. Assim,
A primeira delas é pensamento crítico, que ainda não é nem pensamento científico, tá? Eu estou falando de pensamento crítico, talvez um pouco de ceticismo, assim, sabe? Tipo, conseguir saber responder as perguntas assim, por que você acredita no que você acredita? Por que você pensa no que você pensa? Por que você faz isso e não aquilo? Assim, aprender a fazer essas perguntas, assim. Então, um pouco de pensamento crítico, um pouco de pensamento cético. E depois disso, eu acho que toda a profissão da saúde precisa ter na sua formação inúmeras horas de metodologia científica. Só que metodologia científica de verdade, assim. Entendeu? Não normas da BNT ou qual é a produção de conhecimento da psicanálise, entendeu? É tipo assim, o que é uma variável independente? O que é uma variável dependente? Quais são boas formas de mensurar? O que é validade interna? O que é alocação oculta, randomização? Quais são os prós e contras de você fazer um ensaio clínico? Quais são os prós e contras de você fazer um experimento sujeito único? Análise por intenção de tratar. Você sabe que tem eu não lembro o nome dele, mas tem um pensador que diz que tem 3 tipos de mentira. A mentira normal, a mentira deslavada e a estatística. Né? Então, quantos dos artigos tem a estatística ali para te ludibriar e você precisa saber identificar isso? Eu não estou falando do cara saber fazer a estatística. Isso é habilidade de pesquisador, isso não é habilidade de prestador de serviço, né? De quem é o profissional. Então, ele precisa ter toda essa formação aqui. Você sabe que tem uma galera que publicou um artigo faz um tempo, eu não lembro se foi na BMJ, que são um grupo de brasileiros que eles fizeram um estudo de Delphi para pegar consenso sobre o que deveria conter de ensino de prática baseada em evidências nas graduações de saúde. Que legal. E eu fui um dos sujeitos, porque eles começaram a ver, todo mundo no Brasil já tinha falado sobre o tema, assim. E aí é legal que o artigo em si é legal, mas o mais legal do artigo não é o artigo, é o apêndice que eles puseram, que tem todas as competências ali. Então, ali você tem quase que um checklist de tudo que você precisaria ensinar para quem quer aprender, tudo que você precisa saber. Porque eles pegaram ali um apêndice de umas 3 páginas que tem, precisa saber isso, precisa saber isso, precisa saber usar isso, precisa saber avaliar aquilo, né? Então, e aí sim o cara começa. Porque a hora que o médico for aprender homeopatia, ele vai saber olhar para essas perguntas. A hora que o psicólogo for aprender psicanálise, ele vai saber olhar para essas perguntas. A hora que o fisioterapeuta for aprender terapia de ventosa, que não tem nenhum benefício e só tem prejuízo e dano, a mesma coisa, entende? Se ele não sabe que perguntas fazer, não tem como ele avaliar nada. Né? Então, dessa parte científica, eu diria isso. Porque depois, o que sobra? Sobra o que eles chamam de soft skills, né? Que na terapia não é nada soft, são habilidades bem importantes, né? De como que você pergunta, de como você entrevista, de como que você dá feedback, essas coisas. Da própria vinculação. Da própria vinculação, validação e tudo mais, que na terapia, obviamente, tem mais peso que na físio, na medicina, etc. E depois disso é técnica, né? Porque a hora que você sabe avaliar... tudo que é avaliação clínica também, né? Mas depois que você tem toda essa compreensão científica, sabe ter essa interação terapêutica de qualidade, é avaliar e intervir. Né? Só que você só sabe o que usar de avaliação e o que usar de intervenção se você sabe fazer as perguntas científicas corretas. Né? Cara, eu tive 2 disciplinas inteiras dedicadas a um teste psicológico que tem 0 evidências. E eu poderia ficar aqui citando as milhares de horas que eu tive de disciplinas que são inúteis e são embasadas em nada. Assim. Quanta coisa eu poderia ter aprendido com essas horas, né? E quando fala, por exemplo, da mentira estatística, né? Eu já vou direto, eu fico pensando assim, quantos dados foram omitidos, quantos dados foram alterados e outra. Às vezes nem isso, mas vamos imaginar uma adaptação transcultural de um instrumento. Eu só uso o alfa de Kronberg. E para quem não sabe, o alfa de Kronberg é um teste correlacional e ele avalia, né, fatores, mas ele é muito fraco estatisticamente falando. E daí quando tu vai botar um ômega de McDonald's ali do lado, destrói a análise. Mas aí tu não bota, porque daí vale, né? Então E daí entra até numa discussão que eu acho que ela é importante. Como tem pouca publicação de resultados negativos. Eu não sei o que tu acha disso, mas para mim eu acho que esse é uma outra questão que às vezes talvez as próprias revistas elas acabam fomentando, de que apenas o que é positivo pode ser publicado. Tem até aquele Journal of Negative Results. Mas
Como seria importante também a gente ter, por exemplo, sabe, na Nature da vida, na Frontiers, um ensaio clínico randomizado que mostrou que não funciona. Exato. Eu tenho Isso é uma baita informação, né? Porque às vezes é mais importante você saber o que não fazer do que você saber o que fazer, né? E assim, tem 1000 razões para esse viés de publicação, né? Mas talvez um dos principais já foi resolvido, que era o quê? Era quando as revistas elas eram impressas. O cara imprimia a Nature, a capa, o papel. Imagina o tamanho do impacto ambiental de se imprimir. Hoje ninguém precisa imprimir nada, é tudo PDF. Se você tiver uma revista lá que tem 50 ensaios publicados em formato digital, mostrando dado negativo, ótimo, porque, né, você não precisa mais imprimir e gastar espaço da revista, que era um dos argumentos, né? Então, de fato, falta, assim... esse controle... Porque é engraçado isso, né? Eu quero que o dado dê. Eu quero que o alfa de Colomba dê e que eu mostre que... Que funcionou. Quando o certo não é isso, né? A que postura científica é descobrir o que eu descobri. O que tá... Ah, tá aqui que não ficou bom. Então, tá bom. Então, não ficou bom. Então, vamos fazer até ficar bom. E não precisa ser eu, tá? Obrigado, eu recebi meu título de mestre, mostrando aqui que esse jeito não é bom. E vem o próximo mestrando e faz, entendeu? A gente deveria ficar sob controle de descobrir como a natureza funciona. E não eu quero... Às vezes, quando eu oriento o mestrado, chega o aluno e fala assim, eu quero mostrar que tal coisa é eficaz para não sei o que. Já começou errado, porque você não tem que querer mostrar nada, você tem que ter uma pergunta. Tem que ter uma pergunta de pesquisa. Exato. E daí, até, por exemplo, no meu doutorado, eu estou fazendo uma coisa que eu espero muito que chegue num resultado. Mas eu tenho a impressão que pode ir para o outro lado. E tá tudo bem. Exato. Mas é isso que talvez a gente precisa, né? Eu acho que essa, na verdade, vem do pensamento científico, de tu entender que ciências é o resultado da pesquisa. Exato. Independente do resultado. Exato. Porque qual é o impacto de, por exemplo, a gente não publicar, por exemplo, que contratos anti-suicidas, por exemplo, não, eles são danosos? Então a gente não vai publicar isso? Quantas pessoas podem ter se beneficiado desse achado? Perfeito. Então, eu acho que conversa diretamente com isso que tu está falando. Perfeito. Total. Então, assim, às vezes, começa naquilo, né? De não do no harm. No harm. Não faça mal. Exato. Não faça, né? E daí, já, eu não sei se tu chegou... A gente falou um pouquinho, né? Tem aquele estudo de todas as décadas que o Norcross e os colaboradores dele fazem, que deve ser muito divertido de fazer, né? Eles fazem um Delphi, que é um estudo para prever como as terapias elas vão estar daqui 10 anos. Eles fizeram fazendo, acho que foi em 2021, fazendo a previsão, e foi aplicado, acho que ano passado, para 2030. E um dos cenários é que as agências de seguro elas vão demandar que o processo psicoterapêutico seja baseado em evidências. Tu acredita que isso vai chegar no Brasil? E o que tu pensa desse dado e dessa previsão, por exemplo, que o Norcross e esses colaboradores fazem, principalmente quando eles vêm dos Estados Unidos, né, de um lugar que notoriamente é conhecido por processos para profissionais de saúde? Então, a lógica por trás disso, o princípio por trás disso, eu concordo integralmente. Porque eu acho que o profissional de saúde deve sempre se basear em evidências, sempre oferecer aquilo que é empiricamente sustentado. O paciente ganha porque ele tem um tratamento com melhor custo-benefício, com mais efetividade, com mais segurança. O convênio ganha porque ele desova da fila um cara que, ao invés de ficar 5 anos fazendo tratamento, faz 6 meses. Né? E se a gente expandir isso para o sistema de saúde público, a sociedade inteira ganha. Tá? A minha preocupação agora é com a regulamentação disso. Porque, por exemplo, imagina que, sei lá, agora o padrão ouro para anorexia nervosa é terapia de esquema, tá? Beleza. E aí, então, o paciente chega com anorexia nervosa e eu falo para o convênio que eu estou usando terapia de esquema. Mas quem disse que eu estou? Como é que tu vai avaliar isso? Como é que eu vou avaliar isso? Talvez eu não esteja. Talvez eu diga isso só para o convênio pagar o tratamento, me pagar e pagar lá o paciente, mas eu faço outra coisa, eu faço psicanálise, eu só falo que eu sou terapeuta de esquema. E aí talvez a gente pudesse começar a pensar assim, não, tá bom, mas
Tá bom, o cara tem que ter uma formação em terapia do esquema. Ah, é isso que eu preciso? Tá bom, eu vou lá, faço a formação, tiro tudo 5 nas provas, darará. Tá aqui, era isso que você queria, tá aqui o diploma. Eu continuo fazendo psicanálise, aquilo que eu acredito, e agora eu tenho a formação. Né? E aí também não adianta nada, assim. Então, a questão, para mim, é um pouco da regulamentação disso. Eu não sei se eles têm alguma ideia de como fazer. E o problema é que o que eu conheci de fazer algum tipo de certificação, né? A DBT tem isso nos Estados Unidos. Cara, não deu muito certo, assim. Entendeu? Por exemplo, a DBT ela tem uma certificação que, por exemplo, ninguém no Brasil tem. Primeiro porque essa regra não existe aqui, então não faz muita diferença. Mas, cara, você imagina assim, para eu fazer isso em DBT, eu preciso ir para os Estados Unidos ou para o Canadá, passar numa prova em inglês sobre DBT. Se eu for aprovado nessa prova, aí, e lembra que eu estou falando de pegar um avião até os Estados Unidos, dormir num hotel em dólar, eu estou falando tudo isso. Né? Uma coisa barata. Barata. E aí, daqui para frente, só piora. Assim, porque, por exemplo, aí beleza, aí eu tenho que provar que eu faço parte do time DBT. Aí eu vou passando, chega um momento que eu tenho que mandar para eles 3 sessões filmadas para eles avaliarem se eu faço DBT. Só que ninguém lá fala português, então tem que pagar alguém para legendar. Eu preciso mandar esses vídeos para eles, certo? E aí, o que começou a acontecer? O que diz o programa de certificação? Entre o recebimento da fita e sim ou não, você faz ou não faz de acordo com o modelo, são 3 meses. Eu conheço um argentino que foi na fila 3 anos. Nossa. Entendeu? E isso que era amigo da galera de lá, hein? Não era um Zé Ninguém desconhecido por eles. Agora, você pensa assim, tá, imagina que agora eu tenho que fazer essa certificação. Quanto que eu tenho que cobrar a minha sessão para isso valer a pena? Entendeu? O tanto que eu vou estudar, tudo bem, estudar, tem que estudar mesmo, né? Mas, cara, para ir para os Estados Unidos, pagar um avião em dólar, ir lá fazer uma prova, filmar, arrumar o paciente que topa filmar, comprovar minha experiência, mandar. E aí vai que naquela sessão, sei lá, aconteceu alguma coisa e não rolou, eu vou ter que fazer de novo. E se eu não passar em alguma coisa, eu tenho que ir lá de novo fazer. Então, e todas essas etapas, eles cobram uma taxazinha lá de $300 cada etapa, entendeu? Puta, junta tudo isso, cara, eu gastei 30 pau pra fazer, entendeu? E aí eu vou querer um retorno disso, certo? E aí, será que agora eu vou cobrar mais caro ainda? Vai ficar mais inacessível ainda? E assim, talvez se eu faça isso no consultório particular, bom, beleza, como no consultório particular o valor da sessão, o limite é o infinito, talvez eu faça, entendeu? Porque agora eu tenho um negócio que só eu tenho, eu vou cobrar o quanto eu quero a sessão, mas pro convênio pagar R$20, quem vai? Sim. Entendeu? Vou pagar R$20 por sessão, eu vou levar 10 anos trabalhando para recuperar meu investimento. Então tem essa questão que, assim, este controle de qualidade, essa exigência, eu concordo 100% que deveria ter. Tipo, cara, devia só fazer o que é baseado em evidência, especialmente na saúde pública. Porque uma coisa é você falar assim, eu sei que a homeopatia não funciona, mas eu quero pagar do meu bolso a homeopatia mesmo assim. Cara, beleza, você está bem informado, o dinheiro é teu, não vou me meter na tua vida. Agora, outra coisa é o dinheiro público do imposto de todo mundo. Né? Então, tipo, eu acho que deveria ser tudo baseado em evidências, eu acho que deveria só mesmo pagar isso. E acho que a gente tem o problema de como controlar isso, como regulamentar. E acho que a gente tem um segundo problema, que aí isso aqui tem que me convidar pela 4ª vez, porque eu já tenho a Pessoal, terceira. a gente pode fazer a gente pode fazer tipo... É uma minissérie. É uma minissérie, ou até mesmo um episódio especial toda vez em São Paulo. Toda vez que eu venho para São Paulo, a gente faz um. Mas que a questão que, assim, quando a gente fala em protocolos, essa conversa é fácil. Porque é tipo, terapia de esquema para anorexia nervosa. Nem sei se eu estou falando uma coisa que é pesquisado ou não, mas só um exemplo. Pô, beleza, mas agora esse paciente ele tem anorexia nervosa, depressão, fobia social e burnout. E vive brigando com a mulher no casamento. Putz, agora eu vou ter ferramenta, talvez, de terapia de esquema, talvez eu vou fazer exposição na fobia social. E aí, como é que eu comprovo? Né? E aí vem toda a discussão das terapias baseadas em processo, que propõe essas coisas multicomponentes. Então, a gente tem um pouco desse problema. E aí, uma outra discussão que é aquela, assim... Lembra do exemplo que eu dei aqui? Quero fazer um ensaio clínico. Eu vou lá na FAPESP ou, sei lá, no Ministério da Saúde e falo assim, eu quero R$3 milhões, porque eu vou fazer um ensaio clínico gigante para tratar a depressão de mulheres trans, negras que sofreram violência doméstica. Eu duvido que vai ter qualquer pessoa no planeta que tem um mínimo de humanidade que vai falar assim,
não acho que essa é uma questão relevante para ser pesquisada. Não há dúvida de que é uma questão relevante, né? Que são pessoas que merecem ter um tratamento pesquisado, né? Agora, imagina que eu vou no mesmo lugar e falo assim, você sabe que no meu consultório aparecem muitos altos executivos do mercado financeiro que ali aos seus 40 anos já acumularam ali em torno de 30, 35 milhões de reais. E eles têm uma dúvida que é assim, será que eu me aposento agora e vou curtir a vida e tal? Ou será que eu dou mais um gás aí, mais uns 10 anos, junto mais uns 30 milhões e aí sim eu me aposento? E o cara sofre com isso, porque hora ele quer se aposentar, hora não. Vamos pegar 3 milhões de reais do dinheiro do imposto de renda das pessoas e fazer uma pesquisa clínica? Provavelmente a gente vai dizer, cara, peraí, acho que tem coisas mais importantes para a gente pesquisar. Né? Não é melhor a gente usar esse dinheiro para estudar AIDS, não? Será que não é melhor a gente usar esse dinheiro para estudar suicídio, não, né? E aí, bom, só que esse paciente te procura no consultório particular. Né? Puta, eu tô com a vida meio assim, não sei, meus filhos já estão grandes, eu tenho 30 milhões, será que eu me aposento? E aí, o convênio deveria reembolsar isso ou não? Acho que essa é outra discussão. Uhum. É uma discussão super importante que fala de questões sociais que envolvem muito os processos de psicoterapia e psicologia e saúde como um todo. Que tipo de sofrimento a sociedade entende que deveria gastar o seu dinheiro com... E como que a gente está fazendo comparações de sofrimento. Exato. Então, várias coisas bem... O buraco é grande aí. Acho que a gente poderia ficar várias horas aqui. não teria o fim. Mas... a gente falou do estudo do Norcross, né, fazendo essa previsão do futuro. Agora, de novo, pessoal, a gente está no momento Jean opinion-based, baseado nas opiniões do Jean. Quais são as tuas previsões para a psicologia nos próximos anos? As tuas previsões? No mundo ou no Brasil? Acho que pode fazer dos dois. Acho que o pessoal vai gostar de ouvir dos dois. Tá bom. Então, eu sou mais otimista em relação ao mundo do que ao Brasil, assim. Eu acho que o Brasil vai demorar muito ainda para quebrar o paradigma das escolinhas terapêuticas, das abordagens e abrir mão das abordagens sem comprovação, psicanálise, Jung, enfim, Reich, psicodrama. Eu acho que vai demorar um pouco ainda para as pessoas olharem para isso e falar assim, putz, ciência é importante, a ciência que tem aqui... quando tem, não é de boa qualidade, etc. Acho que a gente vai demorar um tanto ainda para sair das escolas. Embora eu tenha um braço otimista disso, que assim, que repousa na galera das TCCs. Por que repousa na galera das TCCs? Porque quem tinha uma formação em TCC, assim, ou na TCC clássica, ou no esquema... até na racional emotiva comportamental do Ellis, assim, são pessoas que, dada todo o sistema dessas terapias e como elas foram construídas, já tem uma inclinação, entre aspas, automática à prática baseada em evidências. Assim, né? A própria TCC começou com terapia cognitiva e foi incorporando procedimentos comportamentais porque viram ali que fazia sentido, que era útil e tal. Então, nesse universo assim, das TCCs, aí eu vou incluir um pouco de todo mundo aí, né? Tá num bolo aí. Eu vejo muito mais otimismo. Assim. Eu tenho visto, por exemplo, muitas pessoas da TCC que dizem assim, putz, para isso aqui, acho que eu preciso beber um pouco da fonte ali da análise de comportamento, ou da terapia do esquema, ou da terapia comportamental dialética. E tudo isso acaba, de alguma maneira, sendo orientado por um olhar da prática baseada em evidências. Assim. Então, essa é a parte do otimismo. Do pessimismo, eu acho que, putz, vai ficar muito ainda nessa coisa das escolinhas, porque a psicanálise, porque a subjetividade, porque o indivíduo, porque a arte psicoterapêutica, porque vocês da ciência são tudo positivistas, né? Você entendeu o que é positivismo e que isso não tem nada a ver com ciência. Acho que essa é uma coisa. No resto do mundo, assim, a minha previsão... Eu não sei se é uma previsão ou se é um desejo, assim. Na verdade, pode ser, né? São de duas naturezas, assim. A primeira delas, eu queria ver ensaios clínicos randomizados comparando bons modelos versus bons modelos. Então, o que eu quero dizer com isso? A grande maioria dos ensaios clínicos é assim. Então, vai ser um ensaio clínico de terapia do esquema. Aí a gente pega os 10 maiores nomes da terapia do esquema do mundo. Esses caras vão ser os terapeutas, eles vão ter intervisão 3 vezes por semana e eles vão revisar todo o material didático e não sei o que lá. E aí, no grupo controle, é o estagiário do 2º ano da graduação fazendo uma escutativa lá com metade do tempo da duração.
Tipo, sério, assim, né? Sim, que às vezes é o tal, às vezes É o tal que a gente nunca sabe direito o que é, essas coisas. ou né? até uma lista de espera que tu fica esperando lá bonitinho. Exato, né? Então, putz, nossa, olha só, é melhor fazer terapia do que nada. Cara, é melhor tomar chá de hortelã do que nada. Assim. Pelo menos você vê a moça na cafeteria, assim, toma um negócio gostoso. Tem até um estudo, não sei se vocês viram, esse estudo que comparou adolescentes praticando mindfulness versus ler Harry Potter. E empata o desfecho, tá na mesma, assim, o cara pratica mindfulness e ler Harry Potter. O que é legal, assim, né? Porque, sei lá. Então, acho que o meu primeiro desejo é esse, assim. São raros os estudos, por exemplo, tem um estudo recente que comparou TCC para fobia social com ACT para fobia social. E aí a gente tem bons terapeutas TCC do lado do TCC, bons terapeutas ACT fazendo ACT, os mesmos desfechos. Aí sim. Tem né? um estudo muito legal de terapia de esquema, terapia cognitiva comportamental e terapia cognitiva comportamental focada no apetite, um ensaio clínico randomizado para comer compulsivo transdiagnóstico. Maravilhoso. E daí todas melhoraram e não tiveram grandes diferenças significativas. Perfeito. O que é, o que é um baita dado. Exatamente. E aí, talvez nessa hora, você pode escolher porque você gosta mais de uma. Exato. Né? Ou porque, puta, eu já fiz 10 anos de formação nesse, eu não preciso fazer naquele, olha só, que bom. Né? Ou, por exemplo, esse de ACT e TCC foi muito interessante porque a TCC, os caras melhoraram alguns componentes da fobia social. E o da ACT, outros. O que mostra pra gente que talvez a melhor é alguma integração dessas coisas. Né? Então tem um de DBT, por exemplo, que foi assim. Eles pegaram bambambãs da DBT e compararam com bambambãs da psicanálise. Aí é legal. Né? Mesmo número, tudo igualzinho, normalizou pro sexo do paciente, sexo do terapeuta, idade, gravidade. E aí é legal. Né? E esse, já que eu tô falando, né? Esse até 3 meses de terapia eles vão empatando. Psicanálise e DBT vão empatando nos desfechos. De 3 meses para frente, o gráfico abre. A DBT ganha de lavada de 3 a 12 meses. Assim. Então eu queria ver isso, ensaios clínicos melhores, assim, porque tem a esmagadora maioria dos ensaios clínicos em psicoterapia tem controles péssimos. E, puta, sério, assim, minha terapia é melhor do que nada. Né? Ou é melhor do que o aluno lá batendo papo com o paciente. Puta, é muito pouco. Né? E a segunda coisa que é um desejo, mas eu acho que vai acontecer, que é uma integração muito maior com tecnologia. Uhum. Acho que vai ter mais aplicativos de autoterapia, talvez melhorias na terapia online, mas acho que vai ter muita coisa, tipo, para o paciente fazer sozinho, assim, sabe? Em termos de disseminação. Chatbot, talvez alguma coisa de inteligência artificial nisso. Mas esses programas autodirigidos, tecnológicos, assim, e tem que testar a eficácia, né? Uhum. Então, tipo, bom, quão útil é fazer isso sozinho, assim. E também conseguir fazer essa análise, eu imagino, que não seja financiada pelas empresas que têm isso, né? Porque tem até alguns estudos, por exemplo, de chatbot que, se tu olhar, o fomento é da empresa. Então, assim... Não que não valha que o dado a gente tem que descartar, mas que fique com... Não, se eles financiarem, mas todo o resto tiver tudo controlado direito, tudo bem. Assim, mas sempre lembrar, né? Tem mais estudos para... Você pensar em open science, com todos os dados disponíveis para quem quiser analisar e fazer os próprios testes estatísticos. Exato. Né? Tudo bem que eles financiaram, entendeu? Sim. A transparência, né? Exatamente, né? Daí tem que ter a transparência dessa história. E daí a gente está chegando mais para o final, mas como tu já fiz aqui contigo o podcast, eu não vou fazer a mesma pergunta que eu faço para todo mundo. Eu vou fazer 2 perguntas diferentes para ti, que eu acho que para todo mundo vai ser muito legal. Que é assim, qual é uma pergunta que tu tem sobre psicologia ou sobre psicoterapia que tu ainda não tem resposta no momento? Que tu gostaria muito de ter uma resposta? Iatrogenia, os efeitos negativos, os efeitos adversos, os prejuízos de fazer psicoterapia. Uhum. Essa é uma área que está muito no começo. A própria definição de o que é efeito colateral, o que é efeito adverso, o que é prejuízo, o que é heterogenia ainda não é consenso na literatura. Assim. A quantidade de estudos que mensurou isso em comparação aos que não mensurou é gigantesca. Assim. Uhum. Então, quando a gente pensa em fármaco, né? Sei lá, teu paciente, ou você mesmo, alguém prescreve um remédio, mas quais são os efeitos colaterais? Né? As primeiras coisas que a gente pergunta, assim. E a gente não faz essa pergunta em terapia. E vem um pouco dessa romantização, né? Todo mundo devia fazer terapia. Terapia é ótimo, terapia não tem prejuízo, terapia não faz mal, porque terapia é maravilhoso.
E eu tenho essa pergunta, assim, eu tenho esse ceticismo, assim, será que não? Assim, será que a terapia não pode fazer mal, não pode trazer prejuízos, causar danos? Então, essa é a pergunta que eu queria ter, a resposta que eu queria ter hoje. Tipo, quais são os efeitos prejudiciais da psicoterapia? E qual é a tua hipótese? A minha hipótese é de que há efeitos adversos. A dúvida é quanto desses efeitos adversos são, tipo, pequenos perto do benefício. Tipo, sei lá, o paciente que tem boca seca com antidepressivo. Então, boca seca é um prejuízo pequeno perto, né, de ter Uma depressão grave. uma depressão grave e conseguir, sei lá, voltar a enfrentar um pouco a vida, assim, né? Mas eu acho que isso vai provavelmente ser modulado por técnica terapêutica. Então, por exemplo, evidência anedótica, a gente sabe que não tem nenhum valor, talvez só para levantar hipóteses, mas, por exemplo, eu já vi pessoas ali, tipo, da minha convivência familiar, que vai naquele tipo de psicólogo que basicamente diz para a pessoa que ela sempre está certa, que ela tem razão, né? Passa a mão na cabeça. Né? E, cara, é até mais assim do que passar a mão na cabeça. É quase assim, ó, todo mundo ao teu redor tá errado, você que tá sempre certo. Né? Cara, e a pessoa vai, tipo, parece que vai aumentando, assim, um nível de egoísmo, de narcisismo, até, assim, sabe? Quanto que isso não é prejudicial, assim, para as relações dessa pessoa e tal. Então, eu acho que vai depender um pouco de método, de tipo de intervenção, de tipo de problema, mas algum efeito adverso deve ter. Né? Não existe, que eu saiba, nenhuma intervenção na saúde que não tenha algum efeito adverso. Por que a psicoterapia não teria? Né? Legal. E hoje, se tu tivesse verba infinita, qual seria a tua pesquisa? Tu tem uma verba infinita para fazer a pesquisa que tu quiser. Chegou o Warren Buffett para ti, tocou no teu ombro, chegou ele e todas as outras pessoas com muito dinheiro falaram: vai, já, tá contigo, escolhe. Tá. Eu acho que eu faria duas coisas. A primeira seria essa que eu acabei de falar, de iatrogenia em psicoterapia, efeitos negativos e tal. Faria uma grande linha de pesquisa nisso. E todo o resto eu acho que não seria de terapia, seria de prevenção. Prevenção em saúde mental. Que isso precisa de muita verba, isso precisa de muitos anos de pesquisa, né? Não é um desfecho que você colhe em um ano, assim. Mas aprender a fazer prevenção de problemas de saúde mental mesmo, assim. Será que eu tenho que, sei lá, criar uma disciplina de habilidades socioemocionais no ensino fundamental? Será que eu preciso ensinar habilidades que a gente ensina em terapia, tipo resolução de problemas, reestruturação cognitiva, autogerenciamento na escola? Não sei, entendeu? Claro que teria uma coisa mais ampla, que é diminuir desigualdade social, oportunidades iguais, o fim do preconceito, do sexismo, do racismo, claro, né? Mas não acredito que eu conseguiria, né, fazer isso. Mas eu pesquisaria prevenção em saúde mental. Que legal, que legal. Já quero primeiro te agradecer de novo por ter vindo aqui no podcast. É um prazer também estar fazendo pessoalmente aqui o podcast contigo. Foi um prazer. Sei que eu aprendi bastante, acho que foi um papo muito legal e tenho certeza que o pessoal em casa deve ter curtido muito. Legal. Jean, onde é que o pessoal pode te encontrar? Onde é que eles podem estar te seguindo? Onde é que eles podem aprender mais contigo? Você tem o clube aí. Tá então bom. fala, agora é o teu momento também de falar pro pessoal. Tá bom. Bom, onde eu mais hoje estou ativo é no Instagram, no @JeanLeonardi. Eu posto conteúdo lá todo dia sobre psicologia científica, saúde, pesquisa, essas coisas. Então, Jean Leonardi, não é Jean. É um erro comum, imagina. É um erro comum, @JeanLeonardi. Eu também agora, não sei quando a pessoa vai estar ouvindo esse podcast, mas nesse momento está em construção um site meu, que é jeanleonardi.com.br. E eu tenho a plataforma, né, que é o Clube de Excelência em Psicologia Baseada em Evidências, que eu me propus lá ensinar do zero ao avançado as habilidades que um psicólogo precisa ter para ser alguém completo em termos de repertório. Então, lá tem atualmente mais de 20 cursos: psicopatologia, DBT, análise de comportamento, metodologia de pesquisa, PBE, entrevista motivacional, objetivos, valores, enfim, 1 milhão de coisas lá. E para quem quiser saber, é no clubepbe.com. Espero ver vocês lá, vão ser muito bem-vindos. Já, de novo, foi um prazer estar aqui contigo, foi muito legal. E, pessoal, agradeço por vocês terem assistido mais um episódio do Lendo Mentes. Se vocês querem o G parte 3, ou a parte 4, ou a parte 5, vocês já sabem, comentem aqui embaixo e a gente se vê no próximo episódio. Um abração e até mais. Obrigado, Léo, obrigado.